A irmã Joana Dark. É um casal muito querido, eu estive com eles uma vez na Conexão Primeira, no café da manhã que tivemos lá, e a partir daquele contato, volta e meia pela internet a gente se fala, a gente vê as fotos, a gente acompanha o trabalho deles, e é melhor eles falarem, não é? Vamos orar por eles? Pedir que Deus fale conosco nessa noite através da vida deles. Pai querido, eu quero te agradecer e te louvar pela vida desse casal, desse homem, desta mulher que o Senhor tem usado grandemente, ó Deus bendito, especificamente no sertão brasileiro, mas através das notícias, através de muitos lugares, eu tenho certeza que ele tem impactado e encorajado muitos outros nesse país inteiro e até fora do país agora, Senhor. Continua mesmo, Senhor, fazer fluir o teu projeto na vida deles. Quero te agradecer e pedir que o Senhor fale conosco, usa a vida dela, usa a vida dele, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, paz do Senhor, amém. É assim que lá no Agreste de Pernambuco, lá no sertão nordestino, nós nos dirigimos à igreja. E como o pastor Ronaldo ele é mais alto, então ele vai me deixar falar um pouquinho primeiro, só para os irmãos nos conhecerem, porque afinal de contas, o pastor Roberval é um homem muito corajoso. Ele nos deixar, né, vir aqui na igreja, nos dá a confiança de estarmos aqui trazendo uma palavra aqui no púlpito, tendo nos visto apenas uma vez na vida, que foi ali quando nós compartilhamos um pouco do ministério ali na igreja, na primeira igreja ali de Santo André. Irmãos, eu me chamo Joana Dark, sou casada com aquele gaúcho ali. Eu sou uma nordestina, eu sou uma sertaneja, na verdade, porque quem nasce ali no sertão nordestino é uma sertaneja, e o Senhor me alcançou quando eu tinha 16 anos. E como foi dito pelo pastor aqui, hoje nós desenvolvemos um projeto conhecido como ONG Pão é Vida. E muitas vezes eu até mesmo me perguntei, quando no ano de 2003 nós iniciamos ali digitar no computador aquilo que o Senhor ia colocando no nosso coração. Porque nós somos de origem batista, eu fui alcançada por missionários batistas, ouvindo histórias de missões. Só que depois que eu fui alcançada, para a glória de Deus, o Senhor pôde falar ao meu coração, mas a minha família era uma família muito católica. E eu tinha um irmão que morava aqui em São Paulo, e mamãe deixou muito claro que quem na casa dela inventasse de virar crente podia ir morar embaixo da ponte, podia ir caçar lugar, porque ela não queria crente na casa dela. E então foi muito difícil na minha adolescência ser cristã dentro de uma família tradicionalmente católica ali no sertão nordestino. Mas em função de várias coisas, após a minha decisão eu vim morar em São Paulo com meu irmão. E naqueles primeiros anos aqui na capital de São Paulo, eu trabalhei, eu estudei, eu orei, e o Senhor me deu o meu presente, que foi o Ronaldo. Até então ele não era um missionário, ele era um homem de negócios do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma empresa que rodava 68 municípios. E ele me viu pela primeira vez cantando um hino na loja que eu trabalhava, e ele falou: "Você está feliz?" A menina está feliz, e a moça falou assim: "Ela está feliz porque ela é de Jesus." E eu falei: "Eu sou feliz, eu conheço Jesus." E ele falou: "Eu também conheço." E assim começou aquela história de amor. Nós temos uma história em comum, porque nós nos vimos uma vez, ficamos amigos, a segunda ficamos noivos, e a terceira nos casamos em um ano, e não tinha internet, tá, irmãos? Foi muita oração e telefonemas. Mas não é nisso que eu quero me ater nessa noite. Eu quero dizer aos irmãos que somos por isso um casal de missionários diferentes. Nós não temos uma junta que nos manda ofertas. Nós não temos também muitas pessoas que nos mantêm no campo, não. Nós saímos da nossa cidade no Rio Grande do Sul, de Pelotas, abençoados pelo nosso pastor, já tendo concluído teologia, missiologia, porém, tínhamos um chamado para um lugar que ninguém queria ir, para o sertão nordestino. E para que isso acontecesse, foi preciso que eu orasse 7 anos, porque o meu esposo, ele tinha um plano de expansão para a empresa, e ele falou: "Eu estou aqui ajudando o pastor, eu estou aqui na igreja, eu tenho ministério, eu ajudo o próximo, por que ir para o sertão nordestino?" Mas em 3 viagens de férias que ele fez para lá comigo, o Senhor mudou o coração dele, porque ele viu uma realidade que muita gente não quer ver, e muita gente até usa para explorar as pessoas,
que é sair do litoral, entrar no sertão e ver crianças comendo farinha com açúcar, ver a terra seca, ver os animais morrendo e ver que passaram-se 500 anos e continua a mesma história de exploração no sertão nordestino. Mas ele viu ali o que também estava no meu coração, o que eu vi, que é o que está em João 6,35. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. João 6,35. Nós temos um pequeno vídeo que eu vou pedir para a Bianca deixar no ponto. A gente vai passar daqui a pouquinho, para que vocês vejam algumas imagens daquilo que foi feito. Mas a base bíblica do projeto da ONG Pão é Vida é João 6,35. Algumas pessoas até brincam, parece nome de padaria, mas não é isso. É porque João 6,35 fala sobre Jesus como sendo aquele que sacia a fome e sacia a sede. E ele se declarou sendo o pão da vida. Quantos acharam? Amém? Então eu queria pedir aos irmãos, assim, para poupar a minha voz, que passou por muitas temperaturas, que vocês pudessem ler em voz alta João 6,35. Por favor, todos juntos. Os irmãos podem repetir? Amém, até aqui. Então, um belo final de fevereiro, nós voltamos do sertão nordestino e nós tínhamos passado 2 meses, irmãos, 2 meses de férias. E nós sentamos na frente da nossa casa no Rio Grande do Sul, pegamos, o cachorro estava feliz que a gente tinha voltado, pegamos um chimarrão, sentamos na grama, olhamos para a nossa casa, encostamos o carro e começou a chegar os vizinhos, porque nós fazíamos grupo de crescimento na nossa casa, grupo pequeno. E nós olhamos e parecia que estava faltando alguma coisa, parecia que algo estava faltando. E eu falei, tem algo errado. Não está faltando dinheiro na conta, tem o carro na porta, tem a casa própria, viemos de férias e o que está faltando? E cerca de 5 dias depois nós vimos uma reportagem num canal de TV, e tem isso no site do projeto, que mostrava uma mulher ali numa região de Pernambuco, que ela tinha sido visitada por um repórter e ele achou ela muito magra, muito fragilizada e perguntou, o que a senhora tem? A senhora está doente? E ela disse, meu filho, eu estou doente, eu caminhei 3 léguas, fui ao médico e ele disse que eu tenho que comer. Mas aqui é o corte de cana e meu filho corta cana o dia inteiro por cerca de R$1, na época era isso, e não teve corte de cana essa semana, então não tinha o que comer e eu estou meio fraca, mas eu estou aqui. E aí, irmãos, eu lembro que eu fui para o quarto e a gente chorou, e a gente disse, Senhor, nós somos um país tão rico, e a gente pediu ao Senhor uma palavra, e o Senhor nos deu uma palavra que está lá em Jeremias, capítulo 16, verso 10, quando o Senhor diz, e quando anunciares a este povo a minha palavra, dirás que a mim me deixaram, a minha lei não guardaram, e você pode estar conferindo na sua casa. E aí nós ficamos ali quebrantados, e no dia seguinte, como você tem um jornal que você sempre assiste, né? E nós paramos de novo para ver o jornal e o mesmo repórter que tinha ido lá, ele estava dando uma notícia de que uma família de São Paulo tinha resolvido adotar aquela mulher e a sua família com 1 ano de cestas básicas. Por 1 ano ela e a sua família iriam receber cestas básicas. Mas essa nobre atitude não seria possível, porque ela já tinha morrido de fome 3 horas após o repórter sair daquele lugar. E aquilo foi para nos quebrar no meio, e a gente falou assim, Deus, a partir de agora não dá, é um novo tempo. E, enfim, curtando a história, irmãos, nós estamos há 8 anos no sertão nordestino. Nós compramos um motorhome, nós fomos morar dentro de um ônibus casa, aqueles que é um trailer, né, conhecido. E a gente rodou Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Nosso ônibus nunca foi numa praia nordestina, irmãos. Não estou dizendo que estava errado se ele fosse, mas ele nunca foi. Ele sempre rodou o sertão e a agreste desses estados, plantando novas igrejas, fazendo treinamento de evangelismo. Nós conhecemos a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, fizemos o centro de treinamento da missão, concluímos ali com voto de aplausos, fomos aprovados. E ali nós temos no Nordeste brasileiro fortalecido igrejas. E o nosso maior desafio agora tem sido o sertão do Mochotó. O que é isso? Os irmãos vão ver o vídeo. É um lugar que está encravado entre Pernambuco, divisa com Alagoas, no Alto Sertão Nordestino, onde há municípios
que geralmente tem 4 ou 5 mil pessoas na cidade e 12 mil pessoas na zona rural, 13 mil pessoas na zona rural. Essas pessoas da zona rural têm somente uma fonte de renda, quando tem Bolsa Família. A terra seca, a pior seca de 50 anos, ano passado e esse ano, e nós temos assim, levado alimentos quando não temos, nós levamos sim a oração, o pão da vida, mas nem que seja fazer o supermercado da solidariedade, onde cada família leva 2 quilos ou 3 quilos para casa, a gente procura fazer, mas às vezes a gente leva 30, 40, 50, 200 cestas básicas. E temos também ali um poço que, pela graça de Deus, nós perfuramos com 120 metros, está jorrando água e está começando a transformar aquele lugar seco num oásis. E todo mês esse poço tem pelo menos R$ 1.300 para ser pago de conta de luz, que a bomba está puxando água, mas as famílias já têm mandioca, milho, batata, foi vendido até melancia após esse poço. E nesse vídeo que vocês vão ver tem um senhor, que é um pedacinho que o pastor Ronaldo está evangelizando um senhor. Ele era o morador mais antigo daquele lugar. O Ronaldo vai só ministrar, não vai ter tempo de contar isso, mas durante 3 anos o Ronaldo falou do amor de Deus para aquele homem, e ele estava lá duro, sertanejo, tal, e não queria, e vou lá e tal, mas nós fazíamos cultos ali no sítio, ele não ia aos cultos, ele falava oi, ele até nos doou um cantinho, um pedaço de terra para a gente fazer o galpão lá, para fazer ação social, para falar de Jesus, mas ele não ia lá. E aquele homem ficou muito mal. Numa semana que nós não tínhamos dinheiro para ir ao sertão nordestino. Nós já tínhamos levado os médicos já tinham encaminhado ao hospital, ele tinha voltado e estava pior. E o Ronaldo disse assim, recebeu a notícia que ele estava mal, e o Ronaldo disse, queridos, eu vim daí há poucos dias, eu não tenho como ir para ir agora. Eu não tenho como. Eu vou orar, e orávamos para que Deus desse uma oportunidade àquele homem de quebrantar o coração. E o ouvido de Jesus ele já tinha várias vezes. Até que um dia, pela manhã, recebemos a notícia e à tarde alguém falou pra gente assim, uma empresa disse, Joana, lembra aquela campanha de alimentos que você está fazendo? A gente quer levar amanhã no sertão, a gente tem 2 voluntários e o carro está disponível para que vocês vão ao sertão. E nós falamos, glória a Deus. E nós fomos lá. 3 horas da manhã a gente pegou a estrada e fomos de casa em casa levando alimentos. Quando nós chegamos na casa daquele senhor que vocês vão ver no vídeo, meu esposo teve a última oportunidade de ministrar sobre Jesus para aquele senhor. Mas não mais era aquele homem forte, resistente, que disse que não queria Jesus. Ele disse assim, como ele sempre falava quando queria puxar assunto. Pastor, conta sua história. E Ronaldo começou a dizer para ele, Zé Preto, eu estou vendo que você está mal. Eu sei que Deus pode curar, eu sei que Deus pode fazer muitas coisas. Mas pelo que eu estou vendo, meu amiguinho, você vai primeiro que eu para a eternidade. E eu quero dizer aquilo que eu tenho lhe dito. E pregou o evangelho. E aquele homem recebeu Jesus com lágrimas. Vocês vão ver no vídeo, queridos. E isso vai ter um impacto grandioso para aquela comunidade, porque sendo ele avô de muitas crianças, cerca de 50 a 80 que reunimos ali, muitos são netos desse senhor. Eles vão começar a ouvir falar algo que foi dito antes daquele senhor morrer. Ele segurou o braço do seu irmão e disse, Apolônio, você ouviu as palavras do pastor? Agora eu acredito. Ele estava falando a verdade. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não quero que fique fazendo reza no meu velório. Eu não quero que ninguém compre roupas novas, porque o pastor Ronaldo sempre traz roupas novas para mim. E eu quero ser enterrado aqui na minha terra, porque o meu coração agora é de Jesus. E glória a Deus, pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno disso. E nesses 8 anos, os 4 assaltos que sofremos, o acidente de carro que meu esposo sofreu indo para aquele lugar que quase perdeu a vida. Se só esse homem se convertesse nesse período, tivesse se convertido, eu já estava muito feliz. Mas eu sei que tem centenas de outros para serem alcançados. E eu queria pedir que a gente pudesse ver o vídeo. E depois fizéssemos uma oração por esse povo. Eu creio que dá para apagar algumas luzes. Irmãos, é um vídeo bem caseiro. A gente não tem equipamento nenhum assim que vá fazer uma coisa de qualidade. Então nos perdoe se tiver muito ruído. Mas é só para que os irmãos vejam o que está sendo feito. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.
A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu abro mão da minha vida, vou me gastar por inteiro, realizar teus desejos. Eu não quero nada em troca, me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por poucos. É assim que me sinto. Me deixe ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu choro cessará ao amanhecer. Eu sei que nada vai me afastar de ti, Cordeiro e o Leão. Porque fazendo uma aliança com Deus aqui na terra, enquanto eu estou vivo, o Senhor tem a eternidade inteira para morar com Ele lá no céu. E aí, se você chegar lá, pode me esperar que eu também estou indo. É só aumentando o tempo que eu vou para lá também. E aí a gente se encontra lá. Agora, o caminho para chegar lá é Jesus. Não tem outro caminho para ir. Religião não salva ninguém. Jesus salva. Olha, outro dia eu fui a São Paulo. E eu fui visitar uma mulher que estava a mulher estava morrendo. Aí todo mundo chega lá, chega os crentes também, e orava, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Mas se Deus quiser curar, Ele cura, Deus pode. Mas Deus já determinou que a gente nasce, a gente vive e a gente morre um dia. Então, eu cheguei para aquela mulher e disse, olha mulher, eu não vou ajudar você. Se Deus quiser curar, Ele pode curar. Agora, a salvação é um presente de Deus. Se não está tendo mais esperança para essa vida aqui, se apegue para a esperança da eternidade, homem. Olhe para o céu. Tem um lar para nós lá no céu. Tem um lar feliz lá no céu. E o caminho para lá é Jesus. Olha, tem orado todo dia. Tem orado mesmo, bota o joelho no chão de Deus. Eu abro mão da minha vida, vou me gastar por inteiro, realizar teus desejos. Eu não quero nada em troca, me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por poucos. É assim que me sinto. Rompeu a fita, tá derramando água. Me deixe ficar aqui. Que linda. Água do poço. Eu não entendo nada de fita de irrigação. Vem cá. Uma mulher de fé Barulhinho da água. move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança, traz da lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Quando uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus,
que tem o blog ali no final, que também eu trouxe alguns folders como esse, irmãos, que tem assim um pouco da história do... Pode deixar sem o som? Um pouco da história do projeto, os projetos que fazem. Atualmente, Pão é Vida tem o Mutirão Solidário, o Cinema na Comunidade, onde na traseira do nosso ônibus casa a gente exibe filmes cristãos, oficinas de leitura, os cursos de informática, costura, e temos atualmente um professor de inglês que... Aquelas pessoas que têm o desejo de aprender inglês ou ter um chamado missionário e não tem oportunidade, ele também oferece um curso gratuito. E antes das aulas, ele evangeliza pessoas. Sabe, irmãos, no ano de 2013, agora em março, aquela criança que diz a seca ainda faz vítimas, a gente levou cesta básica em dezembro. Quando nós chegamos lá no início de março, tínhamos ido a outras comunidades, chegamos lá, perguntamos pela Ruth, a bebezinha que nós tínhamos levado um enxoval e uma cesta básica e leite. E a mãe disse que ela já tinha morrido. Eu falei, como assim? Sua filha estava mamando. Ela falou, Joana, o leite secou e eu não tinha onde comprar leite. E eu não tinha, lá não funciona celular, nada. E eu fiquei muito triste, irmãos, porque a gente tem um país tão rico, que gasta bilhões com Copa do Mundo, que gasta tanto dinheiro com aquilo que não é pão. Mas eu quero dizer e pedir a vocês que se lembrem do sertão. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, alguém tem um pé no Nordeste, o avô, o tio, o primo, alguém veio de lá. E quando a gente ora por aqueles que ainda estão lá, que não conhecem Jesus, Deus pode fazer maravilhas. Queria pedir que você ficasse de pé, para que nós pudéssemos fazer uma oração. Queria convidar o pastor Ronaldo para vir aqui, queria convidar o pastor Roberval que viesse aqui fazer uma oração pela nossa vida. Eu sei que ele já orou, mas não por nós, mas pela nossa vida, pela continuidade do projeto lá, para que nós continuemos lá, para que as vidas lá sejam alcançadas, porque é fácil falar de Jesus para alguém alfabetizado, para alguém que tem um certo conhecimento de Deus, mas você chega numa pessoa analfabeta, que você tem o desejo de fazer, até ensinar ele coisas, e você olha e diz, tem que contar histórias porque não conhecem Jesus. Então, estenda a sua mão para cá, faça uma oração junto com o pastor, amém? Orar por esse casal e por todos aqueles que eles estão discipulando naquele lugar tão carente, e lá é só um dos lugares. O Nordeste tem 9 estados enormes, grandes. Eu confesso que eu passei esses dias lá em Mossoró, e a gente andava de carro, andava, e aí a gente viu uma casinha lá, e ali meu coração ficava assim, meu Deus, como é que o evangelho vai chegar lá? E aí depois eu descobri, conversando com o Carlinhos Queiroz, ele e alguns outros põem uma mochila nas costas e saem andando, e vão de casa em casa, e vão naqueles lugares. Eu falei, graças a Deus. Por isso, queridos, eu sei que talvez é fora da realidade de alguns de vocês para irem lá, mas vocês podem estar orando, vocês podem estar contribuindo, vocês podem, eu vou falar aqui, eu não sei se eu acho que vocês poderiam fazer um compromisso com Deus e falar assim, Deus, eu quero fazer das minhas férias um tempo, umas férias missionárias. De repente você tem 30 dias de férias, pega 20 dias e vai lá. Não só tem essa base, mas tem muitas outras, mas vai lá. Vai vivenciar isso, vai conhecer, vai experimentar isso. Eu quero desafiar você a fazer isso. Nós tem Porto da Folha, Arapiraca, tem aqui, que é um trabalho que já está caminhando bem, já está ótimo, mas precisa sempre da oração, da ajuda, da contribuição. Vamos orar nesse sentido. Senhor Deus querido e bendito, assim como oramos, ó Deus, pelo pastor Ronaldo, pela Joana, também oramos por esta ONG, a Pão e Vida, Senhor Deus. Não somente a ONG, mas é que o Senhor vai estar desdobrando isso, Senhor Deus, na vida de outros, ó Pai. Oficinas, escolas. Nossa mente, ó Deus, às vezes é incapaz de imaginar aquilo que o Senhor está fazendo e projetando para fazer lá. Por isso, meu Deus, renova as forças dos teus filhos, restaura, dá esperança, Senhor Deus, em um nome de Jesus, envia os recursos, ó Deus bendito, ó Pai amado e bendito, encoraja, Senhor Deus, o coração deles, Pai amado e bendito, traz, Senhor Deus bendito, cada vez mais o discernimento para que eles possam enxergar e ver aonde a tua mão está agindo, Senhor.
que a tua mão está sobre a vida deles, Pai, em o nome de Jesus. Prepara parceiros, meu Deus, parceiros, ó Pai amado e bendito, ó Deus, que possa contribuir com aquilo que tem. Nós sabemos que não basta somente a plantação, é necessário o caminhão para distribuir isso, Senhor Deus, também. Tem a água, mas precisa do caminhão-pipa, Senhor. Tem tantas coisas, ó Deus bendito, por isso nós te pedimos, levanta um exército, Senhor Deus, que possa ajudá-los, que está prontos, parceiros, ó Deus, nesta grande obra. Também, Senhor Deus bendito, fala o coração dessa tua igreja, Senhor. Fala, Senhor Deus bendito, e que esta igreja possa dizer o que nós podemos fazer, onde nós podemos apoiar, o que podemos fazer. Fala conosco, Senhor. Fala com tua igreja, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Que a graça maravilhosa, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transborde em seu coração. Que a paz de Deus, ela encha a sua vida. Amém? Queria perguntar aos irmãos, quantos de vocês que vieram à casa de Deus nessa noite querem receber ainda uma palavra de Deus nessa noite? Faz um sinalzinho aí. Amém. Glória a Deus. Amados, eu preciso ser bem sucinto, mas quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E está muito bom estar nesse lugar, e está muito gostoso estar aqui, e especialmente porque o Senhor Jesus está nesse lugar. E eu não estou dizendo isso porque esta igreja local aqui seja melhor ou que qualquer outra igreja local, mas eu estou falando isso baseado na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos dá essa informação. Jesus, ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que acontece? O irmão crê que Jesus está de fato aqui em nosso meio? De verdade mesmo? Se eu estava em Porto Alegre, lá na capital, estava ministrando numa igreja grande, e eu dizia aos irmãos, se nós pudéssemos ver o nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus com estes olhos mortais, qual não seria a nossa reação diante do Senhor Jesus? Com certeza seria diferente. Mas eu creio, amados, que nós deveríamos ainda manifestar maior reverência pela fé, crendo que Ele está aqui. Porque o justo vive pela fé, e Ele disse que estava aqui, e eu creio que Ele está aqui. Então, na presença santa de Jesus, aquieta o teu coração, e desfrute da presença do Rei Jesus neste lugar, porque Ele tem poder para nos abençoar, para transformar, para renovar a nossa vida. Amém? Amados, lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, Jesus nos conta uma história muito interessante. E nessa noite eu quero usar essa estratégia de Jesus, usando essa passagem da Bíblia, onde Jesus, ele vai usar a parábola do filho pródigo. E ele diz, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gostaria que você dissesse assim comigo, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Diga comigo assim, amado: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Aleluia. E ele vai dizer: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus amados, hoje comemorou-se no Brasil, não sei se em outros países, o Dia dos Pais. E eu quero falar do nosso Pai Celestial, porque aqui na terra, muitas vezes nós como pais falhamos, e com certeza nós não somos perfeitos, mas o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas uma das coisas que sempre se espera de um pai é que ele providencie um lar, a habitação para os seus filhos. E Jesus, quando ele usa essa figura de linguagem, ele começa a contar essa história, eu me encontro nessa história. Eu me encontro nessa história porque, como aquele filho que foi para longe do seu lar, eu também passei a minha infância, a minha adolescência no mundo. Eu não conhecia Jesus, portanto, o pecado me separava de Deus, e eu não entendia esse grande amor do Pai Celestial. Mas fui alcançado por seu amor e experimentei o seu perdão, a reconciliação e a nova vida. Amados, mas uma coisa que eu queria deixar nessa noite muito claro, é que a indiferença do ser humano, do pecador para com Deus, é a evidência maior desse pecado humano. O fato, amados, é que o desejo de liberdade que está no coração do ser humano, o desejo de estar no comando da própria vida, tem levado muitos à perdição. Os irmãos concordam comigo? O diabo, ele tentou se pôr acima de Deus, lembram disso lá na Bíblia? E ele foi expulso dos céus, ele foi condenado ao inferno eternamente, perdeu o paraíso, perdeu o lar celeste. E quando ele começa a me apiarrear muito, me incomodar demais, eu lembro ele o destino eterno dele. E eu gosto de falar para ele que eu vou para os céus, o lugar que ele perdeu, e eu vou me juntar aos coros celestiais, e eu louvarei ao Senhor por toda a eternidade com toda a igreja de Jesus. Amados, o nosso destino é o lar celeste. Estamos marchando pela terra, mas temos um encontro marcado com os céus. Este dia especial em que se comemorou o Dia dos Pais, eu quero falar a você que o teu Pai, aquele que é o dono da sua vida, aquele que te criou, aquele que numa ação sobrenatural do Espírito Santo resgatou você lá do reino das trevas, e que transportou você para o reino do Filho do seu amor, aquele que perdoou os teus pecados, que te deu o dom da vida eterna, ele preparou para você um futuro glorioso e um lar glorioso nos céus. Então, amado, eu queria que você, nesta noite, se voltasse para uma perspectiva da eternidade, para que você tenha nessa noite um encontro real com Jesus. Amados, então, nós sabemos que a busca pelos prazeres, a busca pela liberdade, essa questão de não querer se subordinar, não se submeter, não obedecer, levou aquele jovem a sair da casa de seu pai.
E ele pede a sua parte, ele pede a sua bênção, ele recebe o que é seu, vai para longe. E lá ele perde tudo o que ele tinha, tudo o que ele perdeu. Então veja que a busca pelos prazeres do mundo tem levado também muitos ao naufrágio espiritual. E eu creio que não é diferente aqui na capital paulista. Então, amados, ou na grande São Paulo, não estou agora nesse momento. Mas, amados, quantas pessoas corriam bem, mas de repente olharam para o mundo, para os prazeres que este mundo oferece, e abandonaram a casa do Pai, e foram parar de volta lá no lamaçal do pecado. E, amados, muitas pessoas têm entrado em decadência em todas as áreas da sua vida por causa do pecado. Mas aconteceu algo muito extraordinário. Lá longe do lar, lá onde ele tinha a tal e tão sonhada liberdade, enquanto ele tem valores, enquanto ele tem recursos, não faltam amigos, não faltam namoradas, e é um mar de rosa a sua vida. Mas quando esses valores se dissipam, quando tudo acaba, quando você não tem mais nada a oferecer, os amigos se vão. E aquele moço então agora ele passou a desejar. Ele queria continuar a sua boa vida. Mas diz o texto que ninguém lhe dava nada. Olha o que está acontecendo com a nossa juventude brasileira. Essa maldição chamada crack. Quantos jovens têm deixado a alegria do lar, o convívio com a família, as regras que existem no lar, e têm mergulhado na busca desse prazer efêmero e maldito, e têm perdido as suas vidas e trazido um sofrimento enorme para a sua família. Mas Deus tem o poder de restaurar. Amados, quando esse moço está lá naquela situação desesperadora, ainda tinha algum princípio na vida dele, e ele se lembra que ele podia fazer uma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai em busca de trabalho. E ele chega para um dos cidadãos daquela terra, e o que acontece com ele? O homem manda ele para cuidar de quê? E porco é bicho cheiroso, né? Também porco é bicho obediente, né? É assim? É nada, rapaz. É difícil lidar com porcos. Meu pai já criou porcos na fazenda. Tá bichinho teimoso, viu? É, até bicho teimoso demais. Mas aquele homem estava com tantas necessidades, que a Bíblia diz que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas nem essa lhe davam. Chegou ao ponto de desejar comer as alfarrobas dos porcos, mas a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. E então ele se lembra da sua casa, ele se lembra do seu lar, a lembrança do lar, a lembrança do lar. E eles lá na casa do meu pai, os trabalhadores, na verdade naquele tempo os escravos, tem pão com fartura, e eu estou a morrer de fome. Já não tenho nenhum bem naquele lugar, a minha herança já consumi, não sou digno, mas eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar. Talvez alguém aqui precise se levantar nessa noite para ter um encontro com Jesus. Meus amados, aquele moço, eu vou me levantar e eu vou ir até o Pai. E eu vou lá e eu vou assumir a minha culpa. E eu vou dizer, eu pequei, eu errei, eu assumo. Eu não sou digno. Me trata apenas como um trabalhador. E então ele se levanta e há um reencontro. Mas há algumas coisas interessantes aqui. Para a volta ao lar, para esse reencontro, há alguns passos que precisam acontecer para a volta. É necessário acontecer o que caiu com aquele moço, tem que cair em si. Isto é, raciocinar, abrir os olhos, reconhecer a realidade em que se encontra. E é bom que todo pecador lá fora soubesse disso, que sem Cristo ele é um morto espiritual, sem Cristo ele está condenado à separação eterna de Deus. Então é necessário cair em si, reconhecer essa realidade, reconhecer o pecado, é necessário humilhar-se diante de Deus, e é necessário arrependimento, e entenda-se por arrependimento, mudança de atitude, que é um dos passos da confissão verdadeira. É necessário pedido de perdão, e então vai se experimentar a alegria na reconciliação, a festa da reintegração,
E eu queria falar nessa noite que o Pai Celeste está ainda hoje olhando para o mundo, olhando para a estrada e esperando a cada momento, cada filho pródigo que volta, cada um que se chega para Deus para alcançar o que aquele moço da parábola alcançou, alcançar perdão, alcançar reintegração, alcançar a dignidade, o direito a filho de Deus, a reintegração. Amados, Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo de Lucas, no verso 7, ele vai dizer que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando ali da ovelha perdida. Mas lá em João 14, 1 a 13, a palavra santa de Deus nos informa, quando Jesus estava ali já preparando os seus discípulos, se despedindo deles para ir tomar o nosso lugar lá na cruz, para morrer em lugar dos pecadores em todos os tempos da humanidade. E ele vai dizer para os seus discípulos: olha, estou chegando ao fim do ministério terreno, estou indo para a cruz, eu vou vencer a morte, mas depois eu vou voltar ao meu lugar de honra, eu vou voltar para o lar, mas não fiquem tristes, porque eu vou preparar um lugar. João 14, 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados, são palavras do próprio Jesus que afirmou: vou preparar lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para habitarem comigo eternamente. Amado, você foi chamado por Deus, predestinado por Deus para morar nos céus com Jesus. E o projeto maior de Deus para nós ainda é que nos tornemos, por um milagre sobrenatural de Deus, iguais ao Senhor Jesus e participantes da sua glória. É muita coisa para mim e para você, né? Deixa eu alertá-los rapidinho. Nunca, jamais alguém alcançará isso na força humana, na força própria. Para se tornar igual a Jesus, você terá que abrir o seu coração completamente, sem reservas, e convidar a Jesus a assumir totalmente o controle da sua vida. Portanto, isso significa dizer: deixar Cristo viver em e através de você. Porque se Cristo vive em você, então as suas atitudes, o seu comportamento, o seu caráter vai se assemelhando a Jesus. E à medida que você anda com Jesus, à medida que você caminha com Jesus, à medida que você obedece a Jesus e aprende de Jesus, você vai se tornando cada vez mais semelhante com Ele. E de repente Ele raia sobre as nuvens dos céus para levar a sua noiva amada, e você deixa essa carcaça insignificante chamada corpo terreno, e você recebe o edifício glorioso que Deus preparou, o corpo espiritual, não mais sujeito ao tempo nem ao espaço, e num piscar de olho você ascende ao encontro de Jesus, e você parte para a morada eterna nos céus. Esse é o destino dos filhos de Deus. Infeliz daqueles que não conseguem viver pela fé, mas eu posso experimentar essa alegria. Eu sei que eu vou chegar lá. É por isso que quando eu falava pela última vez com aquele cidadão nordestino ali que estava morrendo na minha frente, e eu pude dizer: Zé Preto, percebo que você está realmente mal, e eu acredito que você vai partir já já para a glória. Alguns de vocês: é louco, pastor, o homem está doente, você fala um negócio desses? Como é que eu ia mentir para aquele homem, meu amado? Era a última oportunidade. E eu disse: amiguinho, se você chegar primeiro do que eu, vamos deixar combinado? Avisa que eu estou chegando, porque eu também vou morar lá. Aquele homem que estava morrendo, horas depois ele morreu, 3 horas no máximo depois daquilo ele morreu. Ele apertou firme meu braço e disse: está combinado, pastor, está combinado. Eu deixei um encontro marcado com aquele homem lá no lar que Jesus preparou para nós. Amados, eu creio que Jesus foi de fato preparar um lugar para nós. Lá em João 17, 24, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele vai dizer: Pai, aqueles que me deste,
Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha só Jesus aí, deixando na sua oração ali de intimidade com Deus, onde Jesus ora por nós. Ele está dizendo: Pai, as pessoas que pelo poder do Espírito Santo se converteram, nasceram de novo, que se tornaram teus filhos, eu quero que onde eu estou, na minha morada, eu quero que eles estejam comigo, que eles partilhem da minha glória. Amados, as pessoas fazem tudo neste mundo para ter fama, para ter glória. Eu quero dizer que você que foi chamado por Cristo, não para fazer parte de uma mera denominação, mas que foi inscrito nos céus como cidadão celestial. Você mora aqui, mas você não é daqui. Você vive no planeta Terra, mas você não pertence a esse mundo. Você está marchando, o teu lar é lá na glória com Jesus. É lá que nós vamos morar. Então olhe para lá. A Bíblia diz: se você já ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto onde Jesus está, porque você já morreu e a tua vida agora está escondida com Cristo em Deus. E quando esse Jesus se manifestar, então nós também vamos ser manifestados com Ele em glória. O crente foi chamado para participar da glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, lá em Apocalipse 21, 3-8, João, ele passa para nós um panorama lá desses momentos gloriosos dos céus. E ele diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que maravilha, amados, é a palavra de Deus. Enquanto eu vejo hoje pessoas escravizadas por suas religiões, muitas vezes se curvar e se reverenciar e fazer reverência a uma estátua morta. Quantas vezes vejo numa profissão pessoas carregando um andor com um santo feito de pau, de madeira, de pedra, de qualquer coisa nas costas. Pessoas choram, jogam flores, adoram. E você, meu amado, não pode soltar um brado e glorificar o nome do Senhor que vive eternamente, aquele que perdoa os teus pecados, que te deu a vida eterna, que preparou para você um lar lá no céu? Oh, meu Jesus, porque a Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Tem chorado, amado? A cruz é pesada? Não corte a cruz. Continue a carregar a cruz. Marche sobre essa terra com Cristo. Vai chorando, vai glorificando, vai andando pela fé. Focaliza lá no alvo, olha para os céus, e você terá força para vencer as batalhas da vida. Amados, porque o Senhor já marcou um encontro, e Ele mesmo limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quando eu falo com as pessoas, eu sempre lembro elas que elas estão caminhando para a eternidade. Eu digo sempre lá no sertão e onde eu ando, e digo aqui nessa noite também, que eu e você não conhecemos, não sabemos o nosso prazo de validade. A qualquer momento nós poderemos ter a nossa carreira terrestre encerrada, mas se de fato tivermos uma aliança com o Senhor Jesus, então a morte não é o fim, é o começo da nossa vida maravilhosa com Cristo. Mas para aqueles que não o conhecem, para aqueles que se recusam a beber da fonte da vida, daqueles que se recusam a fazer uma aliança com Jesus,
O futuro daqueles que acham que a sua religião é o bastante, que por elas vão entrar no céu. A parte que lhes cabe é a separação eterna de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Portanto, eu quero encerrar nessa noite, amados, dizendo que você é um bem-aventurado por ter sido escolhido por Deus. Eu queria que você focalizasse nessa noite. Milhões de pessoas estão correndo para os templos em busca de solução para os seus problemas, em busca de bênção, em busca de graça. E Deus é a maravilhosa graça. Mas o maior milagre que Deus faz é transformar um pecador como eu e você num filho de Deus para morar com Ele eternamente lá nos céus. Então, amado, aproveite os teus dias aqui e viva um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com o teu Criador. Adore ao Senhor, caminhe sobre essa terra, olhando firme para Jesus. Ele é o autor, é o consumador da nossa fé. Quem quer, diz Jesus, quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus é essa água. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que entrou aqui em busca de uma palavra de Deus. E eu sei que o Senhor já ministrou a sua palavra nessa noite. O grande Pai Celestial, o Criador do universo, o autor da vida, aquele que trouxe você à existência e que trouxe você a essa casa nessa noite, está aqui pronto a te abraçar. E Ele tem para oferecer para você perdão de todos os teus pecados. Ele tem para você o dom da vida eterna. Portanto, se você ainda não experimentou, eu quero te dar a oportunidade nesta noite de tomar uma decisão de fé e fazer uma aliança com os céus, fazer uma aliança com Cristo, entregando a sua vida a Jesus nesta noite, para herdar essa tão grande salvação que só Deus pode dar. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé nessa noite. A igreja fica de pé em oração. Se há alguém disposto a fazer uma aliança com Cristo nessa noite, entregando a sua vida, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão, eu vou orar por você nessa noite. Vamos orar juntos. Há alguém nessa noite aqui disposto a entregar a sua vida a Cristo e fazer uma aliança com Deus? Eu não faço sensacionalismo, apenas prego a palavra de Deus, amado. Queria também nessa noite dar uma oportunidade a você que quer renovar a sua aliança com Jesus, como discípulo, como filho amado de Deus, quer chegar ao altar de Deus. Senhor, eu estou aqui renovando a minha aliança contigo nessa noite. Eu quero experimentar do teu maná. Eu quero, Senhor, a alegria da tua salvação inundando o meu ser. Eu quero a renovação que vem do céu para a minha vida. Eu quero, Senhor, experimentar a intimidade contigo na minha jornada. Eu quero caminhar na tua presença. Eu sei que o Senhor já me conhece. Eu escuto, eu ouço o teu chamado. E eu me apresento ao Senhor nessa noite, para que o Senhor conte comigo, para fazer a tua obra, para te servir a cada instante. Há alguém disposto a responder esse chamado? Venha para o altar do Senhor renovar a sua aliança com Deus. Venha consagrar a sua vida para o serviço do Senhor, para andar com Ele nessa terra, para semear a sua palavra, para servi-lo. Há alguém nessa noite disposto a chegar ao altar do Senhor e dizer: quero me render nessa noite para o serviço do meu Deus, para glorificar o seu nome? Há alguém? Venha ao altar do Senhor para que a gente ore junto nessa noite. Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui. A Tua palavra, Senhor, foi lançada aos corações. E eu creio, Senhor, que pelo Teu poder, Tu estás passeando no meio desta congregação. És Tu que sondas as mentes e os corações. Tu, Senhor, que tem o poder de renovar, de perdoar, de fortalecer. Vem com o Teu bálsamo encher este lugar. E derrama a Tua graça, a Tua misericórdia. E ajuda-nos a viver, Senhor, com essa perspectiva da eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver de tal forma que glorifiquemos o Teu santo e bendito nome.
Senhor Jesus, usa essa casa, Senhor, para reconciliação, que seja um lugar de reencontro, que seja um lugar de salvação, que seja um lugar de renovo no Senhor. Deus eterno, derrama o teu poder aqui, Pai. Eu oro agradecido desde agora e para sempre no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.